Capítulo 60. Uma flor que floresce no inverno. O espaço de escritório foi decorado com mobiliário antigo. Uma lâmpada brilhava intensamente na sala. E um homem estava de pé com os braços cruzados na frente da janela. O mestre Yang Baekjeon olhou para ele e disse: Não vejo nenhuma razão para nos preocuparmos. Não há razão para se preocupar? Quando chamei o oficial para verificá-lo, foi dito que a força não dependia do item. Com suas palavras, as sobrancelhas do homem se levantaram. Foi porque a resposta foi diferente do esperado. Nisso, ele acariciou o queixo e perguntou: Você tem certeza? Em resposta a isso, Yang Baekjeon lembrou-se do que aconteceu 2 horas atrás. A conversa que teve com Dan Pyo. Então você quer dizer que ele entrou para encontrar seus pais? Sim. Por apenas isso, pode parecer assim para você. Mas não para uma criança que foi adotada por 17 anos. Acho que você pode estar superestimando. Não. Até eu tive problemas com aquela criança. Assim como você. E este é o resultado disso? Sim. Dan Pyo sabia o poder que Mumu tinha. No entanto, ele fechou os olhos para a questão e deixou continuar a ficar aqui. Como você sabe? Essa criança não aprendeu artes marciais. Eu verifiquei isso. Era certo que Mumu não aprenderá artes marciais. A maneira como ele se movia era suficiente para saber disso. As pessoas simplesmente escolheram não acreditar nisso por causa da força que ele tem. Ele tem força além do que ele pode controlar. Acho que podemos ver o item que ele está usando para esse fim. O item? Sim. Aquilo controla sua força. Você não sabia disso? Ai. Claro. Eu sabia disso. Como poderei eu, como vice-diretor, não saber disso? É mesmo? Então eu tenho um pedido para lhe pedir. Não me diga que você quer que eu feche os olhos como você? Sim. Yang Baekjeon sentiu-se perdido com o que ouviu. O poder na mão de Mumu estava além do senso comum. Mas por que Dan Pyo estava tentando escondê-lo? E estava pedindo para os outros esconderem isso também? Não estou apenas pedindo que você feche os olhos. O que você quer dizer? Como você pode ver, a criança é relativamente inocente e gentil. No entanto, se ele continuar esbarrando em coisas erradas no mundo, nunca poderemos saber como ele mudará. Imagine aquela criança com tanta força sendo empurrada para o mundo sem saber como ele está lá fora. Algo terrível poderia acontecer. Sim. Então eu, o vice-diretor, quero que a criança saiba o que é certo e errado e controle seu próprio poder aqui na academia. Ele ficou surpreso com as palavras inesperadas. Ele nunca pensou que Dan Pyo estivesse tão comprometido como professor. As pessoas na academia sabiam que Dan Pyo estava obcecado em subir ao topo. E ele tinha emoções tão refrescantes? Parece que eu não conhecia o verdadeiro coração do vice-diretor. Peço desculpas por arrastar isso. Uhul! Eu entendo suas intenções e vou ajudá-lo. No local, decidiu-se ajudar uns aos outros. Eles pensaram que estavam fazendo o seu melhor para ajudar Mumu a controlar sua força e se tornar uma pessoa melhor. Eles teriam que fazer com que as pessoas que duvidavam de Mumu soubessem que Mumu era normal. Tenho certeza. Esse item sobre o qual falamos não é para manipular os músculos, mas apenas com o propósito de treinar o corpo, aumentando o peso, como sacos de areia. Para treinar o corpo. Sim. É um pouco estranho, mas não é nada de especial. É assim? Sim.
De qualquer forma, quando o conheci, ele parecia um garoto de boa índole. Se bem ensinado, ele se tornará uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Eu informei o que vi. Então vou embora. Yang Baek-jeon curvou-se ao homem. E o homem à sombra da janela sorriu suavemente. Fico feliz que seja diferente das nossas preocupações. Eu estava preocupado que uma situação quebrando as regras aparecesse. Mas obrigado por me avisar. Sim. Vou me despedir. Quando Yang Baek-jeon deixou o escritório, o homem nas sombras apagou o sorriso e abriu a janela. Uma brisa fria da noite entrou. E o homem saiu pela janela. Ele subiu o telhado do edifício com grande facilidade. Pulou para outro e se dirigiu a algum lugar. Depois de trabalhar duro, o lugar em que ele chegou foi sala de disciplina, nas proximidades do salão. Havia uma placa dizendo expansão e dizendo nenhuma entrada anexada a ela. A súbita expansão significou que o vice-diretor havia iniciado. Ele estava no comando do orçamento e da administração. Então só ele tinha o direito de aprovar o orçamento para uma expansão repentina. Bater. E havia pessoas ao redor com tochas nas mãos. Tão incômodo. O homem voou de um edifício para o outro. Quando ele entrou no salão, a janela do terceiro andar foi deixada aberta. Isso? Parecia um salão comum que ele via todos os dias. Mas contudo deslumbrado quando visto de dentro. A expansão ainda não poderia ter começado. Mas sinais de destroços podiam ser vistos. Vendo isso, o homem estreitou os olhos. O poder desse item? A destruição veio do nada. Sentindo-se desconfiado sobre o edifício, que de repente foi bloqueado. E Yang Baek-jeon, que estava escondendo a verdade. Ele escondeu isso? E a chance de o vice-diretor estar envolvido nisso? Toda vez que Mumu fazia alguma coisa, o vice-diretor estava lá para tirá-lo da bagunça. Mas foi chocante que Yang Baek-jeon também estivava do lado da criança. Dada a sua personalidade, ele não era do tipo que se curvava aos outros. Então isso era muito inesperado. Eu pensei que Dan Pyo-woo era apenas uma pessoa tola tentando cobiçar a posição de chefe da academia. Ele estava muito inconsciente do que estava acontecendo? Foi quando ele estava pensando isso. O homem que sentiu outra presença virou a cabeça para lá. De pé atrás de um pilar estava um homem olhando silenciosamente para ele. Vice-diretor? Era o vice-diretor Dan Pyo-woo. O homem estreitou os olhos. Foi apenas um momento. Mas ele não sabia que Dan Pyo-woo era tão bom em furtividade. Então era verdade que ele anteriormente pertencia a um grupo de assassinos antes de se juntar à academia? Foi inesperado. E ele ficou intrigado quando Dan Pyo-woo abriu a boca. Quando ouvi como a informação chegou ao mestre Yang, eu sabia que deveria ficar de olho. Então esperei por precaução e aqui você veio. Diante dessas palavras, o homem disse: Eu não tenho ideia do que você está falando. Eu apenas parei porque estava curioso para saber que o salão de disciplina estava sendo expandido. Fique quieto. Dan Pyo-woo disse enquanto caminhava do pilar. Samuel, uma das pessoas que ajudam a Academia de Artes Marciais Celestiais. Por que você está de repente trazendo à tona? 10 anos atrás, você de repente apareceu como um cometa na província de Gangdong e se tornou famoso da noite para o dia. E 8 anos atrás, você derrotou a Sang-hye da academia e tomou seu lugar. Vice-diretor. Eu não sei o que você está
No entanto, não importa quanta pesquisa tenha sido feita, os atos que você fez antes de entrar na luz não podem ser encontrados. Também não existia um único registro na Associação Morim. O homem, no Samuséio, olhou para o vice-diretor e mexeu os dedos. Do indicador e do dedo médio correu um calafrio profundo. E em tom baixo, perguntou: "O que você está tentando dizer? Não sei com que intenção você decidiu entrar na academia. Mas saiba que o vice-diretor está de olho em você. Intenção. Você é do meu tipo. Somos os mesmos." Os olhos de Dan Pio brilharam. "Estou avisando vocês. A Academia de Artes Marciais Celestiais não é um lugar onde alguém que se esconde pode cobiçar. Portanto, não faça atos vãos. Ao seu aviso." Samuel imediatamente coletou a energia que circulava pelos dedos. Ele estava pronto para usar as mãos se as coisas aumentassem. E Samuel disse: "Como posso ter alguma ambição com o vice-diretor aqui? Não tenho essa ambição. Coisas assim estão sendo ditas. Mas a proximidade excessiva com o Elder Heng, que é o chefe da biblioteca e do treinamento e cada um de seus movimentos, é irritante." Os olhos de Samuel ficaram afiados com as palavras. Este homem estava prestando tanta atenção às suas ações? E Dan Pio se virou quando tocou o pilar. "Eu definitivamente avisei. Deixe de lado essa ganância que você tem. E eu vi que você está olhando para a criança Mumu. Pare de se aprofundar nisso." Assim que ele disse isso, o pilar rachou em torno da mão de Dan Pio. E o pilar firme que segurava o edifício desabou como pó. E a forma de Dan Pio se dispersou. E quando ele desapareceu completamente, Samuel soltou os dedos que ele estava apertando. Dan Pio. Esse cara ia ser chato. Forte ambição conhecida por todos. Parecia que a competição tinha subido de nível. Shonayon estava hesitante, andando na frente da porta de outra pessoa. A porta era do escritório do mestre Baekhyun, um professor da academia. Havia uma razão pela qual ela estava hesitando aqui. Era para conseguir estrelas. Mas ela não conseguia bater nela. "Eu tenho que mostrar meu corpo para ela?" Ela se perguntou se as informações de Momu eram precisas. Mesmo assim, um professor, um dos melhores mestres, deu estrelas olhando para o corpo? Não seria um problema? Pensando, ela mordeu o lábio. "Não. Talvez eu tenha entendido mal alguma coisa. Talvez o fato de Momu ter que mostrar o corpo não fosse apenas para a visão. Além disso, rumores são apenas rumores. Certo." A professora parecia ótima e ainda não era casada. Ufa. Expirando. Ela bateu. Bater. Sim. Quando ela bateu, ela ouviu a voz de Baekhyun de dentro. "Mestre, eu sou Shonayon, aluna do 3º ano. Posso falar com você?" "Pode entrar." Quando a permissão foi dada, ela abriu a porta. O vasto escritório do mestre se abriu na frente dela. Mas quando ela tentou entrar, não conseguiu. Seu rosto endureceu. Foi porque Momu estava deitado semi-nu no escritório apenas com a cueca e Dan Baekhyun estava por cima mexendo com o corpo? "O que é isso?" Dan Baekhyun perguntou a ela. Shonayon tinha um rosto vermelho quando deu um passo para trás. "Estudante?" Estrondo. E fechou a porta. E depois com um grito de Kiaaya.
e correndo de fora. Dan Baek-yeon franziu a testa. Ela disse que queria conversar. Mas depois fugiu? O Mumu, que estava deitado, não conseguia entender por que ela fugiu. Ele ficou intrigado. Mas Dan Baek-yeon não se importou e pressionou o corpo de Mumu novamente. Vamos continuar. Ah, pois é. Baek-yeon, que estava pressionando o corpo de Mumu, franziu a testa. Ela queria estudar os músculos. Esses músculos que eram diferentes das pessoas comuns. Parecia que isso não era uma simples coincidência que ele pudesse liberar os pontos de sangue selados com apenas força muscular. Incrível! Todos os músculos foram desenvolvidos. E ela se perguntou como isso era possível. Se o músculo é desenvolvido o suficiente para liberar o ponto sanguíneo selado, ele também pode rejeitar a energia interna? Não era como se não pudesse ser. Usando músculos para torcer a estrutura dos vasos e jogar fora a energia interna. Se isso fosse possível, então muitas teorias sobre as quais ela havia lido poderiam ser derrubadas. Dan Baek-yeon disse a Mumu: vou infundir energia interna. Uma vez que você não dominou o cultivo, você o sentirá como um fluxo quente. Mas tente senti-lo e controlá-lo com força. Força? Sim. Algo como tentar reviver esse selamento no ponto de sangue que você fez antes. Pois é. Dizendo isso, ela colocou a mão nos músculos abdominais de Mumu, que eram como uma tábua de lavar. Não importa como ela olhasse para ele. Mumu era como uma criança com roupas e uma besta sem. Apesar de tentar olhá-lo do ponto de vista de um pesquisador, ela não conseguia parar seu coração batendo. Você não vai fazer isso? Diante da pergunta de Mumu, Dan Baek-yeon tossiu. Parecia que ela estava presa em seus pensamentos. Um corpo genuinamente místico. Dan Baek-yeon limpou sua mente e induziu energia interna no abdômen de Mumu. Ela se perguntou se os músculos seriam capazes de rejeitar a energia. Dan Baek-yeon franziu a testa. Algo parecia estranho. Ela tentou ver como a energia seria repelida. Mas a energia estava sendo sugada para algum lugar em vez de ser jogada fora. Logo ela tirou as mãos do abdômen e olhou para Mumu como se ela não conseguisse entender. O que é isso? Você? Como você criou um Dantian em apenas um dia?